Buenas, bem-vindo aí a mais um episódio aí dessa série, né, de história da África. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do antigo Mali. Então vamos lá de uma vez, sem demora. No vídeo anterior, aí em cima, nós vimos ali que a partir do século XI, né, o reino de Gana vai progressivamente se extinguindo, né, principalmente com a derrota aí no ano de 1076 da capital, então, né, com Bissalé. A partir disso, outros povos da região e de próxima região vão começar a despontar, né? Vai começar um período aí, né, pela ausência de um centro, né, que domine toda a região, um período de acentuação de rivalidades entre pequenos povos menores da região. Nesse período vai ser bem forte, aí o que mais vai crescer, o que mais vai despontar vai ser o povo Sosso da etnia Soninké. Os Sossos, então, vão conseguir estabelecer domínio de alguns povos, né, mas por um curto período de tempo. Em 1235, uma coligação de povos Mandinga, liderada aí por Sundiata Keita, vai acabar aí, vai derrotar então o governo de Sumaoro Kante, e por fim, então, é esse breve aí, intervalo, esse breve interregno aí dos Sosso na região. Exatamente essa batalha de 1235, conhecida como a Batalha de Quirina, vai ser aí apontado como episódio fundador aí do antigo Mali, da história aí do antigo Mali. Os povos Mandinga aí já viviam na região e se acredita que por volta do século XI eles tenham conhecido já o islamismo, pois tem notícias de um pouquinho depois, a partir de 1150 aí, já se tem notícias aí de peregrinações a Meca de líderes mandingas. Dig Bilali, Musa Keita e Narefa Magan realizaram essa peregrinação a Meca. E, aliás, vai ser o filho do Narefa Magan, famoso então Sundiata Keita, que vai conseguir sujeitar, vai conseguir estender aí o domínio do Mali a um raio aí bem grande, né? Inclusive costuma-se apontar algumas causas aí para um domínio tão rápido, tão efetivo, tão eficiente do Mali aí sobre uma região maior do que a região de Gana. Vamos lembrar aí que a área do antigo Mali, né, corresponde a um território pelo menos aí 3 vezes, se estima, né, 3 vezes maior que o território de Gana. E se aponta aí para isso, né, para um domínio tão eficiente de um território tão grande, algumas razões básicas, né? Primeiro, obviamente, né, militar, razões de ordem militar. O exército do antigo Mali era composto aí por arqueiros, lanceiros e cavaleiros, e se estima, né, por muito assim por baixo, né, nas literaturas aí mais conservadoras, no mínimo 100 mil soldados. Só para a gente ter uma ideia, né, só quando da peregrinação do Kanga Musa para Meca, né, em 1324, 1325, ele levou com ele 60 mil criados. Mas, segundo a ordem de fatores aí que explicam um domínio tão grande, né, do antigo Mali, vão ser fatores de ordem econômica, na medida em que o reino controlava não apenas áreas de extração de sal, mas também áreas de extração de ouro. O que já nos leva, né, então ao ponto de partida ali do domínio militar. Era esse ouro, né, uma parte desse ouro que era negociado aí com tuaregs, né, que atravessavam aí o Saara e trocavam aí por ferro, né? Então o antigo Mali se beneficiou muito com armas de ferro. E finalmente, né, fatores também de ordem política, uma vez que nos territórios dominados, né, eles tinham uma dupla política, né, o antigo Mali tinha uma dupla política. Em territórios aliados, os chefes, né, desses povos aliados conservavam seus títulos, né, como no caso de Gana. Já nos territórios conquistados, o Mansa em pessoa, né, designava alguém aí para controlar junto ao líder local, né, para ter o controle sobre o líder local. Então, e agora nos dois casos, né, tanto aliados quanto dominados, era feita a cobrança, né, de impostos, né, de toda essa população, dominada ou aliada, enfim. Isso, além dessas condições naturais aí da extração do ouro, da extração do sal, mais esses impostos aí arrecadados junto a essas populações aí que compunham o antigo Mali, tudo isso contribuiu para a grandiosidade dessa civilização.
Falando nisso, falando em Mansa, né, vamos dar uma lembrada que o Mansa era o chefe, é um título, né, é a autoridade máxima, ele é o responsável não só pelo controle e administração da civilização, mas também pela condução dos cultos, dos ritos religiosos, né, do povo. Muito embora, né, como a gente falou lá no início, há indícios aí, né, da conversão ao islamismo, né, pelo menos 2 séculos antes, né, do auge da civilização Mali, mesmo assim havia coexistência com crenças ancestrais, com politeísmo ancestral de povos da região e mesmo com crenças animistas. A gente não pode deixar de citar aquela que é a famosa, né, mais conhecida peregrinação do Kankan Musa a Meca, né, entre 1324 e 1325, que eu fiz referência agora há pouco, quando ele levou pelo menos aí 60 mil subordinados a ele e levou uma quantidade tão grande em ouro para ser distribuída como em forma de esmolas, né, a pobres, a humildes no caminho, lá também em Meca, que acabou gerando, né, uma desvalorização desse metal. Né, de tanto ouro que ele colocou em circulação num curto espaço de tempo ali de 2 anos, o ouro acabou perdendo muito valor na região. Mas isso aí, essa história é conhecida, né, dessa ida dele a Meca. O que é pouco falado é da volta dele para o Mali. Quando ele volta de Meca, ele vai trazer consigo uma diversidade, né, um amplo conjunto aí de sábios, de poetas, de especialistas, né, no Corão para o Mali. Vai levar para o Mali essa gente toda para difundir conhecimento, saberes, cultura, ensinamentos, né, corânicos, enfim. E vai ser a partir daí, então, né, que a gente vai ter a construção assim de 2 monumentos emblemáticos no caso da civilização Mali, que vão ser 2 grandes escolas corânicas, né, nas cidades de Djenné e Tombouctou. A grande mesquita de Djenné, né, foi erguida ali começou, né, em 1280, foi reformada até, né, foi reconstruída no início do século XX. Ela é considerada hoje patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. E em Tombouctou funciona então a mesquita e Universidade de Sankoré, né, também aí um patrimônio histórico da humanidade. Bom, mas como que o Império, né, como é que um reino assim tão grande deixou de existir? Um processo, né, então foi um pouco lento, cheio de idas e vindas, enfim, mas Kankan Musa foi o último grande chefe, o último grande mansa do Império Mali. Após a morte dele, veio um período ali de brigas, de intriga palacianas, enfim, a gente já tinha falado em outro vídeo aí da série sobre o costume, né, de muitos povos da África antiga terem uma sucessão matrilinear, com base na mãe e nem de mãe para filho, né, para sobrinho, enfim. Então o Mali não é exceção a isso, né, então vem aí um período de disputas internas, muitas vezes culminando em assassinatos. No curto governo, por exemplo, do Mansa Magan, Tombouctou vai ser atacada pelos Mossis, né, que um povo aí do que atualmente é o Burkina Faso. Depois o Mansa Suleiman consegue retomar o poder, consegue restituir aí a hegemonia, né, do antigo Mali, mas não acabam aí as rebeliões, os conflitos internos, enfim, então ele vai cair um tempo depois, vai se seguir um outro período aí de instabilidade, até aí o início do século XV. O sucessor, inclusive, do Suleiman, chamado Marijata, ele vai morrer, vai ter uma morte bem incomum, né, chamada doença do sono, né, transmitida aí pelas moscas, etc. Pergunta para tua professora de biologia aí. Depois disso, Mansa Musa II, inclusive, vai ser trancafiado dentro do próprio palácio pelos seus próprios ministros, né, que vão tentar por si resistir aos ataques dos tuaregues, até que então, né, no século XV, devido a todas essas intrigas internas, ao aparecimento de novos povos aí no cenário externo, a Mali, em especial no século XV, o grupo, né, o povo de Songhai, que vai se destacar e vai acabar dominando aí então o Império Mali, né, e pondo fim a esse antigo reino. Bom, a gente conheceu aqui hoje então, né, mais um grupo aí, mais um povo, um reino aí da África Antiga. Já sabe o que fazer, né?
compartilha essa playlist, compartilha esse vídeo aí com amigos, com interessados aí por história da África, coloca aí embaixo as tuas perguntas, enfim, curte a série, curte o vídeo e até o próximo. Quem será a próxima civilização que a gente vai tratar aqui?